Muito bem, senhoras e senhores, hoje começaremos o próximo ato. O ato dos animes que são bons ou melhores em ambas as versões. Conto dublado, conto legendado. Finalmente, equilíbrio! Nivelei o jogo. É isso mesmo, agora ficaremos no meio dessa encruzilhada, onde você poderá gostar de ambas as versões ou odiar elas, você escolhe. E dito isso, vamos explicar como funciona o conceito de classificação desses animes, que estão iguais, mas porém desiguais e diferentes ao mesmo tempo. Para explicar como será esse vídeo, teremos que primeiro explicar como funciona um anime que é bom em ambas as versões. Para que o anime seja bom em ambas as versões, precisará ter uma dublagem quanto uma versão legendada que fique parelha em ambas as versões, no sentido de que a dublagem não supera a versão original e vice-versa. Também pode ser quando a dublagem e a versão original ficam brigando sempre uma superando a outra, sempre uma mostrando mais coisa e sendo melhor do que a outra. Pode até parecer para você que é a mesma coisa do anterior conceito que eu falei, mas não é nesse caso. Essas versões são versões que ficam ambas se degradando só para provar quem é melhor. E por último, e não menos importante, também um anime que é bom em ambas as versões, quanto legendado e dublado, é um anime que nenhuma das versões ficam melhores ou piores em ambas as versões. Resumindo, não se esforçam ou tentam ser boas. E até ficam iguais. Ou melhor dizendo, para você que não está entendendo nenhum dos conceitos que eu estou falando, resumindo, não tem frescura, tá? Não tem preconceito, o anime que tu vê sem problema e tanto faz como tanto fez. E com essa explicação, podemos enfim começar o vídeo. Naruto, o anime que finalmente teve dublagem após muito tempo mesmo. O tanto de adulto com o altar satânico que queria essa dublagem não tá escrito. Sim, eu disse adulto, porque essas crianças já são adultas e agora moram na casa dos pais. O tanto de pessoas nos comentários da Netflix implorando e sendo logo depois disso zoada por ela não tá escrito. O tanto de clickbait enganoso dizendo: Guys, vocês não vão acreditar que Naruto Shippuden vai ter dublagem. Não, gente. Não! Isso não pode estar acontecendo. Não, cara, eu não aceito isso. Eu não posso estar errado. Isso machuca meu ego de youtuber. Não, cara, não. Olha, Naruto Shippuden foi com certeza, sem sombra de dúvidas, o anime que fez parte de uma geração de otakus. Chatos pra caralho, burros e inocentes. Com fotinho de Sasuke e Naruto na capa da conta do Google. E eu não nego isso, eu fiz parte dessa geração. Eu gritava Naruto! Fazia a posição de mãos do Jutsu Clone das Sombras, a técnica de 1000 anos de dor, fazia o Rasengan, tentava fazer com a minha mão. Eu até tentava gritar naqueles tutoriais de aprenda como ativar seu Sharingan 100% atualizado. Sabe, eu fui assim, eu acreditava, não, eu queria ser capaz de fazer isso. Mas voltando, Naruto, ou melhor dizendo, Naruto Shippuden, foi um anime que teve muito reconhecimento. Teve uma fandom que, independente da radiação e da toxicidade, até hoje é muito viva, por incrível que pareça. E ainda se mantém viva. E olha, eu vi Naruto desde o começo. Eu comecei pela versão dublada, com a Úrsula Bezerra como Naruto falando, tô certo. O Robson Komodo como Sasuke falando, Naruto, seu idiota! E Tati Quebra-Maia como Sakura falando Naruto, seu idiota! E por último, e não menos importante, nosso velho Shiryu, Elcio Sodré como Kakashi falando o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. E sabe, eu não vou negar que essas vozes fazem parte desse anime. Eu realmente não conseguiria ver um anime na versão legendada se não fosse pelo simples fato de que o anime dublado não estava completo naquela época que eu vi. Tava
literalmente incompleto e atrasado. Eu tive que esperar muito tempo mesmo. Só foi após quando o game de Naruto Storm 4 foi dublado que eu decidi ver legendado. Que eu vou te falar, ô dublagem capenga desse game, com muitos erros de mixagem. Olha, vamos relevar, até aceitar, porque, porra, naquela época finalmente estávamos tendo um conteúdo dublado de Naruto. Então, sabe, antes disso, não sobrou nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E graças a isso, eu tive vontade de ver a versão original, a versão onde o Naruto é dublado pela Junko Takeuchi, falando Takebayo! E o Sasuke dublado pelo Noriaki Sugiyama, dizendo Naruto! E a Sakura dublada pela... Essa pra mim meio que não é importante, até bem inútil pra falar a verdade. Ela pra mim não tem importância. Vamos pro próximo, né? O Kakashi, né? O Kakashi dublado pelo Kazuhiko Ianui é bem estranho pra mim, pra falar a verdade. Eu sei que essa voz, pra mim, que vê o Kakashi na voz original, não parece um velho com voz cansada. Sabe, eu sei que o Kakashi não é um velho com voz cansada, mas a voz do Kakashi dublado da nossa versão português brasileira entrou meio que na minha cabeça, sabe? A voz do original, pra mim, era muito estranha pelo simples fato de que não parece com o Kakashi da versão dublada em português. Tipo, quando a voz do Kakashi faz combo e faz cena de ataque, ela é legal, sabe? Tem uma energia, uma vontade boa, sabe? Mas quando confiamos essa voz pra falar diálogos normais, ela pra mim só parece uma voz genérica de anime. Tipo, uma voz literalmente genérica, sabe? No original parece que ele é só um figurante normal japonês. E isso é até que bem engraçado e até meio que irônico que na nossa versão original brasileira acontece o contrário. Tipo, o nosso Kakashi tem uma voz tão calma, isso que eu falei cansada, né? Eu peço desculpa se eu disse que a voz dele é cansada, mas não é cansada, eu quis dizer uma voz calma. Desculpa mesmo se alguém entendeu errado. Eu estava dizendo que é uma voz tão de boa, cansada na dele, que quando fala em um diálogo é uma coisa boa, mas quando faz cenas de ataque e tenta dizer uma frase de impacto não consegue fazer direito. Tipo, eu não estou dizendo que o dublador não consegue fazer o trabalho dele, só demorou um bom tempo pro Kakashi, que eu conheço, conseguir achar um tom bom, sabe? Que também tem os seus momentos. E tipo, essas vozes no original, eu meio que já tinha um certo conhecimento, graças à franquia Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Sim, foi graças a esse jogo que eu já havia conhecido a franquia Naruto, e principalmente eu só jogava com o Gaara. Ai, como eu adorava jogar com esse boneco. Um F pro Gaara nos comentários, tudo porque agora o Gaara nos jogos não é mais tão apelão como antes. De qualquer forma, voltando, eu decidi ver todo o Naruto Shippuden legendado, exceto os fillers, porque assim como Bleach e Dragon Ball, se eu vou ver filler, os únicos que são importantes são os dois das crianças tentando revelar o rosto do Kakashi e o do Kakashi revelando seu rosto. E só, o resto tudo é lixo. E bem, naquele momento, pra mim, eu achava que era impossível ter dublagem. Mal eu sabia que após 3 anos logo teríamos dublagem. E logo depois eu revi tudo de novo, só que dessa vez dublado e com os fillers, e foi bom, tirando o fato que algumas vozes não voltaram, ou tiveram trocas de vozes, ou teve gente no Rio de Janeiro entrando nessa dublagem, e isso eu meio que não gostei, e não do fato das pessoas do Rio de Janeiro terem vindo dublar, mas sim porque algumas vozes trocaram, e eu sei que teve vozes que precisavam ser trocadas, tanto pela questão de mudança de voz e tanto pelo fato de que algumas vozes já não estão mais vivas, mas teve certas vozes que não tinham a menor necessidade disso. Tipo, literalmente, não tinha a menor necessidade. E eu meio que fiquei muito triste com isso. Disse pelo simples fato de que vozes icônicas não voltaram. E o elenco principal, graças a Deus, continuou. Que bom, essa parte foi positiva. Mas certas vozes meio que não voltaram. E isso foi triste, sabe? Vozes que faziam parte de personagens principais, ou que no mínimo não eram figurantes, não voltaram. E se alguém puder me explicar nos comentários o que caralhos aconteceu, eu vou ficar muito feliz de tentar compreender essa situação e aceitar. Mas tirando esses infortúnios, eu gostei do que eu vi,
quanto legendado, quanto dublado, gostei mesmo. Tipo, ambas as versões têm seus problemas, mas também têm os seus certos consertos, sabe? E isso é algo normal, meio que porque, por mais que ambas não consigam, ou muito menos tentem superar uma a outra, elas meio que ficam parelhas. Porque o fato do quanto a fã do Naruto que viu ambas as versões não odiou, ou muito menos não quis ouvir ou ver elas, sabe, meio que vamos dizer, os detalhes ruins, não viu os detalhes ruins ou os bons de ambas as versões, e só simplesmente aceitaram isso, aceitaram e continuaram aceitando isso, sem ter que serem fresco ou chato pra caralho, ao ver o conteúdo desse anime, foi muito bom, porque eles simplesmente aceitaram, e não ficaram sendo realmente pessoas que não iam gostar de ver legendado quanto dublado, só aceitaram o conteúdo. Só aceitaram o que tinham e viram o conteúdo até o fim. Olha, quando entramos na questão do Kimetsu, é uma questão até meio pequena e simples, pra falar a verdade, porque o motivo de Kimetsu tá aqui nessa lista é que o anime, quanto na sua versão original, quanto na sua versão dublada, não consegue ser ruim em nenhum momento. O que eu tô tentando dizer é que quando eu comecei a ver Kimetsu, foi bem no seu lançamento, bem nos momentos em que tava lançando episódio, tava todo mundo comentando, fazendo react daquela icônica cena onde o Tanjiro supera seus limites e ativa sua espada de fogo e corta o demônio de nível inferior com ela, sem mesmo estar com a ponta da lâmina, enquanto tocava uma música do Tanjiro, que eu vou te falar, ou música que foi perfeitamente bem feita nessa cena, mas agora hoje em dia está sendo muitas vezes usada e perdendo a graça, até emoção melancólica. E mesmo eu sabendo que ainda funciona, no sentido de que me emociona e dá impacto em certas cenas, eu não vou negar que essa música está sendo muito sugada, sempre, tipo, estão sempre tentando tirar leite dessa vaca, estão tentando tirar leite de pedra, literalmente. Então, por favor, parem de tirar leite dessa pedra, pelo amor de Deus. Vocês não estão tirando a graça de uma música muito importante e icônica. Pare. Apenas pare. Por favor, pare. Isso precisa parar. Mas enfim, voltando, eu tava lá, eu vi a cena, me emocionei, gritei como uma vagabunda. E tipo, logo após isso, tivemos a confirmação. E após 1 ou 2 anos de Kimetsu que iria ser dublado, aí a dublagem chegou, eu vi, achei ok, só que o tempo se passou e eu dei um tempo pra Kimetsu, dei uma relaxada, vamos esperar lá, vamos esperar lançar mais episódio, vamos deixar esse bolo crescer, vamos deixar esse bolo crescer pra depois poder comer. O bolo logo cresceu muito pra falar a verdade, tanto que depois eu fui ver o filme do Castelo Infinito, sem nem mesmo ter visto os outros arcos. Tipo, eu vi o trem, e depois um pouquinho do arco do puteiro, e é legal. Mas aí eu me perdi à vontade porque tava com uma preguiça de ver anime na versão legendada. Resumindo, hiperatividade e analfabetismo, juntinhos, de mãozinha dada. Mas mesmo com isso, eu vi o filme, eu gostei do filme, eu chorei com o filme, eu fiz edit com o filme, eu me aprofundei com o filme, e até fui ver e comparar ambas as versões para ver como ficou, e ficou realmente bom em ambas. Eu vi que cada momento que era apresentado, tanto na versão dublada quanto na versão legendada, estavam sempre uma tentando superar a outra. Tipo, eu vi uma cena séria ou engraçada no original, eu achava bom, só que daí quando eu via dublado, eu achava melhor. Só que daí quando eu voltava pra ver o original e via outra cena, achava melhor ainda do que a anterior. Sabe, ambas as versões são boas pra mim. E eu não vou negar que ambas têm uns problemas que é muito normal, tanto o anime dublado quanto o anime legendado, que é a tradução e formas que é explicada certas coisas. Quando vemos alguém falar um nome de um ataque, que pra mim certos ataques ficaram bem feitos e interessantes, tipo, respiração do trovão, primeira forma, respiração do suor, segunda forma, respiração do gado, 13ª forma, me dá mais uma chance, por favor, eu estou implorando, meu Deus, por favor, me dá mais uma chance. Realmente ficaram bons. Só que eu não vou negar como fã raiz, ou melhor dizendo, como fã velho,
que fica meio nessa encruzilhada entre naturalidade e estranheza, que quando combina o português com o japonês, eu realmente achei isso deveras estranho. Eu consigo meio que concordar que se fosse traduzido e se o nome do ataque fosse todinho em português, seria estranho também, sabe? Porque até não faria sentido com o impacto do ataque, já que às vezes alguns ataques têm nomes meio que ridículos ou meio que simplórios e não dariam impacto se fossem traduzidos. Ou sei lá, tem trocadilhos neles, sabe? E isso sendo dito seria algo com certeza ridículo ou até um problema para os dubladores. E até mesmo um dublador experiente deve ter dificuldade de falar um nome de um ataque que é na sua versão original, tipo um ataque realmente japonês deve ter um nome complexo pra caralho. Ele deve ter dificuldade para falar isso. E eu entendo que tem aquela questão de tradução que não é um problema isso. E eu consigo meio que entender que sim, certas coisas devem ser traduzidas, outras coisas não têm necessidade de tradução. E às vezes precisam traduzir para dar uma facilitada, né? Porque, pô, ninguém vai conseguir falar japonês ou muito menos conseguir falar todo um nome de um ataque gigantesco traduzido. E entendo que eles não estão aqui para fazer cópia, tipo, um copia e cola, e estão aqui para fazer a sua própria versão deles, a própria adaptação portuguesa deles. E eu não vou negar, o elenco de dublagem desse anime é pica, é foda para um caralho. Tem vozes que realmente combinam direitinho, com absoluta certeza com o personagem. Real, eu não vou negar isso. E até mesmo como eu falei, tem alguns momentos que a própria versão legendada tem seus problemas. Tipo, no original, a legenda é um saco às vezes, porque tu tem que ler um textão para poder entender tudo o que está acontecendo. E isso no dublado é resumido, é facilitado. Mas quando você vai ver legendado é um saco. E isso é normal. Mas não vamos negar que todo anime legendado sempre vai ter esses momentos entupidos de texto e muito diálogo. E é discutível até dizer que até mesmo quando a cena está em movimento, as legendas se atrasam às vezes. E ficam bem mal traduzidas às vezes também. Mas enfim, veja Kimetsu quanto legendado quanto dublado. Porque ambas sabem bem o que estão fazendo, mesmo com esses mínimos detalhes pequenos. Eu só botei aqui nessa lista esse anime porque a Anya é fofinha em ambas as versões. É sério, foi realmente por isso que eu botei nesse vídeo. Spy X Family foi um anime muito divertido, slice of life, bonitinho de se ver, porque pela primeira vez, em ambas as versões, tiveram um ponto muito positivo, porém diferente. O fator que na versão dublada, não temos um puto elenco foda de peso. Enquanto na versão legendada, não temos muitos diálogos complexos de tradução e forma de adaptação mal feita nela. Tipo, literalmente, a dublagem é uma coisa muito gostosinha de se ouvir, porque a Anya, dublada pela Nina Carvalho, faz um excelente papel. Quando eu ouço ela falando, eu acho a coisa mais fofinha e linda de se ouvir, porque ela consegue trazer os trejeitos da Anya, consegue fazer ela ter aquelas falas toda erradinha dela, que é fofinha. Ela faz de uma forma que pra mim parece muito natural. Mesmo ela, a dubladora, sendo uma mulher de quase, eu acho que 24 anos, a voz dela não parece pra mim uma voz forçada ou exagerada de uma adulta imitando uma criança, e sim uma voz natural, uma voz que realmente parece que eu tô vendo uma criança. E olha, na questão do Lloyd e da Yor, que são dubladas pelo Guilherme Marques e pela Mayara Paris, eu achei deveras no início ok, mas que com o tempo e o passar da temporada começaram a me surpreender. E aí logo, gradativamente, começaram a subir e chegarem no nível pra mim, pessoalmente, de que essas vozes são as ideais. E que bom que não botaram vozes de peso, ou vozes velhas. Que bom mesmo, botaram vozes novas. Porque eu já tô cansado de vozes velhas sempre repetindo os mesmos papéis de certos personagens e não dando chance para os mais novos. E entenda, eu não tô dizendo que os mais velhos não estão fazendo um bom trabalho, não tô dizendo que eles não devam dublar, não, eles devem dublar sim o mais velho, mas eu gosto mesmo que venha gente nova para poder dublar isso. Eu quero realmente conhecer vozes novas dublando novos personagens, e não sempre sendo repetições e repetições de mesma voz, sabe? E eu sei que tem toda uma decisão, um processo, sabe? Uma coisa de comprador e direção também, e saber o que vai se encaixar, sabe? Tem todo um processo, sabe? Muito burocracia, chata pra caralho. Mas eu não vou mentir, eu gosto muito quando temos vozes que não tem nada a ver,
que conseguem ter a ver com essa coisa, sabe? Que conseguem fazer um bom trabalho, mesmo que a voz não seja aquela que você já está acostumada. E agora, indo para a questão legendada, a questão do original é que também eu gosto do elenco do original. Eu gosto da química que tem as vozes e as piadas, os momentos fofos. E mesmo quando eu fico comparando as versões, eu realmente não consigo achar erro nelas. Eu vejo que são boas, são carismáticas, tem vozes que se encaixam nesse anime. E eu acho que realmente vale a pena você ver dublado quanto legendado. E eu te digo de coração, você não vai achar isso ruim se for ver de novo em outra versão. E decidir gostar de ambas e ver ambas ao mesmo tempo, realmente vale a pena ver os dois. Veja se você quer mesmo se divertir com essa história fofa de uma família secreta. E muito feliz. Ou se não for por isso, veja pela Anya. Mas que coisa mais fofinha. Lolico. Eu não sou Lolico! Foi mal, essa música é muito boa. One Punch Man, o anime do cara que soca fofo, que resolve tudo na porrada. Olha, eu não vou negar que a dublagem de One Punch Man que temos é uma coisa muito bonita, brasileirada, zoada, cara. Não, o dublador Yuki Chessman faz um trabalho perfeito, carismático, dublando Saitama. E eu não vou negar que esse anime não deveria estar nesse vídeo de ambas as versões, e que deveria estar com certeza na versão dublada. Mas eu não vou negar, porra, a dublagem contra a versão legendada ficam literalmente parelhas e sem problemas. Porque quando eu fui comparar certas cenas e momentos do anime, eu vi que mesmo a cena sendo diferente, eu ainda assim senti a mesma coisa em ambas as versões. De que nenhuma é superior ou muito menos inferior à outra, ou que no mínimo ficam numa disputa infinita de poder, como eu falei como Kimetsu, de que quem é o melhor do que a outra, essa aqui ou essa, não, a minha é melhor porque é original, não, a minha é melhor porque é brasileirada. Mas pra falar a verdade, literalmente nenhuma fica ruim, ou muito boa do que a outra. E eu vou te falar, isso é muito impressionante. Isso realmente é um soco. Death Note, o anime icônico do Caderno da Morte, com uma das dublagens mais icônicas dos animes aqui no Brasil, com um dos elencos mais icônicos de peso, com José Leonardo no Kira, Sérgio Cantru no L, e nossa amada, icônica, falecida Gwen do Ben 10, Ana Lúcia Menezes como a Misa Mano. E eu, como fã desse anime, poderia falar que esse anime deveria estar, não, obrigatoriamente devia estar na categoria dublados. Mas eu não posso negar que na versão original, a legendada, o elenco dela é muito capaz ou igualmente tão bom que me faz gostar de ambas as versões. O que estou tentando dizer é que temos literalmente o dublador do Okabe e o dublador do Usopp conseguindo fazer papéis de Eri e de Kira de uma forma muito espetacularmente boa na versão original. Sério, essas duas vozes no original são muito conhecidas por fazerem papéis iconicamente fora do comum, meio loucos, cômicos, sabe? O dublador Kapepe Yamaguchi é muito conhecido para nós como o icônico dublador do Usopp, a literal voz anasalada, mais icônica, engraçada e exagerada, que tem sempre reações exageradas e que é muito engraçada de se ouvir. É a mesma voz que faz o L. E quando ele faz o L de uma forma muito bem contida, sem exagero, e principalmente sabe ser sério quando é necessário. E quando eu descobri isso, eu fiquei realmente... Não pode ser, o dublador do L é o mesmo dublador do Usopp. Eu fiquei literalmente perplexo, desacreditado. Nem reparei que era a mesma voz. E tanto pelo fato disso acontecer, é porque a voz magistral dele muda muito bem de tom. Sabe, realmente, eu não esperava por essa. E aí, quando entramos no dublador do Kira, nosso icônico dublador do Okabe pra mim, Mamoru Miyano,
eu também senti a mesma coisa. Senti que eu literalmente não conhecia essa voz, que essa voz nunca na minha cabeça, que eu nunca realmente imaginei que seria uma voz que poderia mudar de tom. Sabe, uma voz que é engraçada, muito estranha, exagerada, comédia, maluca, não conseguiria ser diferente. E eu digo, quando você for ver Death Note na versão original, dá uma comparada com os dubladores e vê quanto é diferente eles quando vão dublar um personagem sério ao invés de um personagem cômico. É sério, é diferente, sabe? O quanto o tom muda é muito assustador e estranho, mas é muito bem feito. E bem, para resumir, eu meio que diria que o motivo de Death Note estar aqui é porque nenhuma das versões faz um mau trabalho. Ambas conseguem te surpreender, tanto uma tendo uma dublagem icônica e amada muito aqui no Brasil, quanto outra tendo um elenco que não tem nada a ver com o tom, mas tem algo a ver com o tom proposto desse anime, que consegue trazer o tom ideal para esse anime. E isso é de matar. Tá bom, eu parei com a espera de trocadilho. Muito bem, chegamos no último anime que pra mim fica em primeiro lugar em estar bom em ambas as versões, tanto legendado quanto dublado, que é Konosuba! Desculpa, eu queria fazer muito isso, falar de Konosuba! E olha, o anime de Konosuba, pra mim sempre foi o anime mais engraçado de se ver, tirando Gintama, do quanto eles desconstrói, destrói, constrói e zoa o gênero de Isekai que está sendo apresentado, não está escrito, com cenas que viraram meme, icônicos, edits e principalmente momentos bons em cada temporada. É uma experiência muito gostosa e engraçada de se ver. É uma coisa que você não sente que perdeu seu tempo, e sim que se sentiu divertido, riu pra caralho, do começo até o fim. E sabe, o elenco original do Japão faz um bom trabalho, cada voz consegue ter uma química e principalmente ter os seus momentos de brilhar e ser engraçado de uma forma natural. Sério, o quanto que tem de piada no original que eu chorei de rir, não tá escrito. Eu ri muito com o dublador do Kazuma, Jun Fukushiyama, e a dubladora da Aqua, Sora Amamiya, dublando, e quando os dois estão juntos é muito engraçado. E o dublador do Kazuma sempre sendo escandaloso, gritando: Aqua, sou Deus inútil, para com isso, para! E a da Aqua sendo mais escandalosa, chorando mais ainda e fazendo... E não, as outras duas, não, meu Deus, não, como não rir delas, da maga explosiva e da tanque tarada, não, cada reação safada de duplo sentido que elas fazem é muito meme e engraçada. Não, o jeito que ataca não, ficou gritando de prazer é muito engraçado, não, tem uma cena que, pelo amor de Deus, não. Vou te falar, é muito bom, muito bom. E a dublagem não perde nem um pouco pra essa questão, porque pra mim o elenco foi elenco perfeito de vozes na versão brasileira, tão perfeito que me fez rever toda a terceira temporada de Konosuba, rever todas as temporadas de Konosuba, de novo, é sério, eu literalmente revi tudo outra vez. Eu ri para um caralho com a adaptação em português desse anime, das cenas icônicas sendo refeitas de novo, muito bem feitas nessa versão dublada. Até mesmo a piada da Quimera travesti eu ri muito, caramba! Não, Eric Broggs, pelo amor de Deus, a sua reação foi muito genuína, real e oficial. É engraçado demais como uma pessoa que foi molestada reagiria de tal forma assim. Essa situação adaptada aqui no Brasil foi muito bem feita. Não, você falando assim, a Silva, rapidinho, parece que tem um negocinho cutucando meu butico. E a Silva falando, é porque tem mesmo.
Eu morri de rir. Não, eu morri e renasci de rir com essa cena. Só faltou ele falando: tira que eu vou cagar. Tira, meu Deus, tira. Ah! Aí eu morreria feliz. E não só com essa cena engraçada, como dá pra ver que a três principais heroínas, Aqua, dublada pela Natalia Pazzetti, Megumi, dublada pela Isabelle Simi, a Darkness, dublada pela Natalia Alves, tem o mesmo ou até um nível alto de química quando vão dublar elas. Nesse anime é muito bem dirigido os momentos delas. E cara, eu não tenho muito do que falar de Konosuba Olei! Porque quanto dublado e quanto legendado são muito bem feitos em ambas as versões. Eu vejo real que eles, quando dublam em ambas as versões, conseguem trazer um trabalho de excelentíssima qualidade. Tão excelente pra mim, de uma forma que sempre é um superando o outro, em algo sempre sendo isso, sabe? Sempre tipo, eu sou original, eu sou engraçado, pelas minhas reações exageradas e memes. Mas mesmo você não entendendo nada de japonês, você deve me escolher. Não, eu sou engraçado, porque agora eu consigo fazer você entender e ter uma exata ideia da adaptação em português que eu faço de piadas pra você. Então me escolhe. E fica meio que isso pra mim. Fica essa questão de que ambas não conseguem parar de serem muito boas. E essa é meio que o motivo, não, o real motivo desse anime ser bom em ambas as versões. E agora vamos para o animes extras que eu não botei na classificação de vídeo anterior. Tudo porque eu achei que não tinha necessidade de falar deles e muito menos deixar o vídeo longo demais, já que ele já não estava longo o suficiente, né? Com um pouco que eu já botei. Mas vamos dizer que isso é uma menção honrosa. Então, dito isso, mais animes que ficam bons ou melhores na versão legendada do que na versão dublada, que eu não falei naquele vídeo. E são esses: Isekai Solar, Danmachi, Boku no Hero, Buchirig, Saikikuzo, Kakegurui, Shadow House, Noragami, Kaguya-sama, Fairy Tail, Assassination Classroom, Higurashi, Tonikaku Kawaii, Tokyo Ghoul, Tokyo Revenge, Haikyuu, Kemonoji, Sword Art Online, Mirai Nikki, Nagatoro, The Vampire Dies in No Time, 86, Sentu Hakemeshimasu, Tororedoro, spin-off do Mag do Simba, Karakai Jozu no Takagi-san, Rokudenashi Majutsu, Revision e por último, e não menos importante, que teve 3 versões dubladas, Evangelho. E esses foram os animes extras que eu não falei no vídeo anterior. E fique ligado pro próximo vídeo, o vídeo tão esperado para vocês fãs da dublagem dos animes que ficam bons ou melhores na versão dublada do que na versão legendada. Então, fiquem ligados e ouvidos preparados e psicológico calmo, porque teremos finalmente o ato final, o terceiro ato, mês que vem. E com isso, que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.